Olá, tudo bem? Aqui é a professora Denise Roos, professora e coordenadora do curso preparatório para o TIM 2023. E hoje vou discutir com vocês umas questões de diabetes do TIM 2022. Vou falar de uma questãozinha de segunda fase do TIM 2022 de diabetes. Caso 1. Paciente de 23 anos procura um endocrinologista devido a alteração em seus exames laboratoriais. Relata que foi realizar um exame de urina a pedido de seu clínico geral e foi identificada uma glicosúria de 3 cruzes. Nega o uso de medicação. Tem história familiar positiva para diabetes mellitus, pai com diagnóstico aos 25 anos, durante exames de rotina, assim como 2 tios paternos. Ao exame, peso de 68 quilos, altura 1,74 m. Exames mais recentes, glicemia plasmática de jejum de 169, hemoglobina glicada de 8,7, glicemia pós-teste oral de tolerância à glicose com 75 gramas de destrozol de 374. Restante dos exames sem alterações, incluindo função renal e marcadores hepáticos. Ausência de cetonúria, anticorpos anti-GAD, anti-ilhota pancreática e anti-ZNT8 negativos. Ultrassom das vias urinárias normal. Primeira pergunta: qual é o mais provável tipo de diabetes desse paciente? E a segunda pergunta: qual o provável gene afetado desse paciente? Bom, para a gente responder essa questão de segunda fase do TIM 2022, a gente precisa fazer uma pequena revisão de MOD. Quem é um MOD? MOD é aquele indivíduo adulto jovem que tem esse diabetes diagnosticado geralmente antes dos 25 anos de idade. É uma herança autossômica dominante. Então, aquele indivíduo vai ter pai ou mãe que também tiveram um diagnóstico de diabetes antes dos 25 anos de idade. O MOD tem algumas características importantes, né? Embora ele seja um indivíduo jovem, ele nunca vai apresentar cetoacidose diabética. Então, anota isso. Cetoacidose diabética, a gente não vai pensar em MOD. MOD tem os anticorpos negativos, porque eu não tenho destruição de célula beta, eu tenho uma dificuldade na secreção da célula beta. Eu não tenho resistência à insulina. Então, esses são os cuidadinhos para você pensar em MOD. E não tem jeito. MOD sempre vai cair na prova do TIM. Então, vamos falar já temos 14 tipos de MOD, mas eu escolhi aqui os mais importantes para a prova. Então, vamos começar com o MOD 2. O MOD 2, a gente tem mutação inativadora em heterozigose da glicoquinase ou glicosinase. O que essa enzima faz? Então, quando a gente pensa lá na célula beta-pancreática, né, a glicose entra na célula via GLUT2. GLUT2 é aquela difusão passiva. Para a glicose ficar na célula e não sair mais, ela precisa ser carimbada. E quem carimba essa glicose? A glicoquinase. Então, quando eu tenho uma mutação inativadora dessa enzima, eu tenho uma dificuldade da glicose permanecer dentro da célula pancreática. E eu preciso, sim, que a glicose permaneça na célula. Eu tenho a primeira fase da glicólise, que é no citoplasma. Depois eu tenho a segunda fase da glicólise, que vai ser já na mitocôndria. Lembra da mitocôndria, aquela verdinha que a gente pintava? Então é isso mesmo. A gente tem a segunda fase da glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória que acontecem na mitocôndria. Qual é o objetivo da glicose entrar na célula? Produzir energia para a célula. E na hora que eu produzo ATP, energia para a célula, o que eu estou fazendo? Eu estou favorecendo o processo de despolarização da membrana. Eu faço com que eu abra e feche o canal de potássio. Eu faço com que o cálcio entre na célula e eu consiga secretar insulina, peptídeo C e amilina. Então, se alguma coisa acontece nesse caminho da glicose entrando na célula até eu conseguir secretar a insulina, eu vou ter dificuldade do funcionamento da célula beta-pancreática e isso é um MOD. Então, MOD 2 eu tenho uma mutação na glicoquinase. Como é que é a clínica do MOD 2? O MOD 2 ele é o mais prevalente no Brasil, não é o mais prevalente mundialmente.
Então, a clínica é uma hiperglicemia leve, geralmente assintomática, pode estar presente ao nascimento, mais frequentemente detectada na infância e adulto jovem, geralmente no exame de rotina. É uma hiperglicemia persistente e estável. Laboratorialmente, eu tenho uma glicemia plasmática de jejum que geralmente flutua entre 100 e 144, uma hemoglobina glicada menor ou igual a 7,5, e geralmente pós-teste oral de tolerância à glicose, o incremento dessa glicose não é acima de 60 miligramas por decilitro. Por que isso é importante? Porque a hiperglicemia crônica mantida é responsável pelas complicações micro e macrovasculares do diabetes. Se eu digo para você que o MOD 2, eu não faço essa hiperglicemia pós-prandial tão importante, significa que esse tipo de MOD não vai me dar aquela dor de cabeça com as preocupações das complicações micro e macrovasculares do diabetes. Então, é um MOD diferente, sem sombra de dúvidas, tá? O diagnóstico pode ser incidental na infância, na idade adolescente, ou durante a gestação. Na maioria das vezes, você vai tratar esse MOD 2 com dieta e atividade física, e exceto na gestação que você pode ter a necessidade de usar insulina. Não vou me preocupar com complicações micro e macrovasculares do diabetes nesse tipo de MOD, e o acompanhamento vai ser anual com hemoglobina glicada. Agora a gente vai falar do MOD da questão. É o MOD mais prevalente, é o MOD 3, a gente está falando de uma mutação do fator nuclear do hepatócito 1A. E aí, por causa dessa mutação, eu tenho uma dificuldade na transcrição do gene, que está relacionado justamente com essa entrada da glicose na célula até o momento da secreção de insulina. Com isso, eu vou ter uma hiperglicemia no início da adolescência, do adulto jovem, uma hiperglicemia variável, mas progressiva. O exame laboratorial vai mostrar um teste oral de tolerância à glicose, com uma glicose que aumenta, que tem um incremento acima de 80 a 90 miligramas por decilitro. Então, uma característica do MOD 3, que é para você fazer um print do seu coração, é o baixo limiar renal da glicose. O que significa isso? De uma forma geral, a gente faz glicosúria quando a glicose no plasma passa a 180. Mas esse indivíduo MOD, ele faz glicosúria com uma glicose no plasma de 130. Então, isso é alguma coisa que merece uma atenção nossa. O tratamento geralmente é com sulfonilureia. Por que a sulfonilureia? A sulfonilureia é um secretagogo de insulina. A sulfonilureia, ela vai lá no canal de potássio, ela age no canal de potássio e ela, ativando esse canal de potássio, ela faz com que eu consiga secretar insulina. Então, se o problema no MOD tá desde a entrada da glicose na célula beta-pancreática até eu conseguir secretar a insulina, não importa o que aconteceu. Se eu usar um secretagogo de insulina, eu vou lá no canal de potássio, ativo o canal de potássio e secreto insulina. Por isso, é uma medicação de escolha, as sulfonilureias, podendo ser usado também o análogo de GLP-1, tá? A gente não usa de uma forma geral metformina, embora seja a noiva que todo mundo quer casar. No MOD, as pessoas não querem casar com a metformina. Complicações são micro e macrovasculares, também podem acontecer no MOD 3, assim como no DM1 e no DM2. Então, é um MOD um pouquinho mais agressivo, mas é o mais prevalente mundialmente. E o MOD 1? O MOD 1 ele é muito similar ao MOD 3, só que ele é menos prevalente, e o MOD 1 não tem glicosúria com uma glicemia de 130. Então, atenção para a questão da glicosúria quando você tem um baixo limiar renal, no caso do MOD 3. O MOD 1, isso não acontece. A gente tem também uma mutação no MOD 1 do gene do fator nuclear do hepatócito 4A. O diagnóstico acontece na puberdade ou adultos jovens, fenótipo mais heterogêneo, uma redução acentuada na segunda fase de secreção de insulina. Com isso, a gente tem um aumento no teste oral de tolerância à glicose, do incremento da glicose. Então, o MOD 1 também tem complicações micro e macrovasculares do diabetes, importante a gente lembrar isso. Lembrar que o MOD 1
Na verdade, o gen do MOD1, ele regula a expressão do gen do MOD3. Por isso é que eles são parecidos, são similares. Na gestação, a gente pode ter macrosomia fetal e hipoglicemia neonatal. Tratamento similar ao MOD3 com sulfonilureia, apenas 30 a 40% desses indivíduos com MOD1 irão precisar de tratamento com insulina. Para a gente fechar os caras que a gente não pode esquecer de MOD, nós temos que falar do MOD5, bem mais raro do que os outros. Ele tem uma mutação do fator nuclear do hepatócito 1B, e uma característica do MOD5 é que você tem realmente uma atrofia pancreática. Então, o MOD5 vai precisar de tratamento com insulina precocemente e vai ter uma lesão renal associada. Agora, o curioso é que essa lesão renal não é nefropatia diabética, porque para você ter nefropatia diabética, você geralmente tem que ter um diabetes por um X período de tempo. E não é o que a gente acontece no MOD5. Muitas vezes a lesão renal precede o diagnóstico de hiperglicemia. Muita atenção com isso para a prova. Então, a gente vai ter no MOD5 alterações renais, função renal progressiva, não associada à retinopatia diabética, por isso a gente não pensa em nefropatia diabética no MOD5, doença renal crônica que pode surgir antes do aparecimento do diabetes, associação muito importante para a prova de cistos renais, a presença de cistos renais, hipoplasia renal, dilatação pielo-calicial não obstrutiva. Você ainda pode ter manifestações extrapancreáticas nesse tipo de MOD. Quais seriam elas? Azoospermia, útero bicorno, alterações hepáticas, atrofia pancreática com deficiência exócrina subclínica, gota, níveis baixos de magnésio. Então, lembrar que o MOD5 ele é mais raro, mas o tratamento não é com sulfonilureia, é com insulinoterapia precocemente. Eu acho que você sabendo esses tipos de MOD, está muito bom para a prova. E agora vamos voltar para a nossa pergunta. A primeira pergunta foi qual é o principal tipo de diabetes desse paciente. Pela história desse paciente, por esse aumento, esse incremento da glicemia pós-teste oral de tolerância à glicose, essa glicosúria acentuada, eu pensaria realmente no MOD3. Foi aceitável o MOD1, diabetes monogênico. E aí, pensando em MOD3, seria uma mutação do fator nuclear do hepatócito 1A. Se você pensasse em MOD1, seria uma mutação do fator nuclear do hepatócito 4A. Vamos seguir para as próximas duas perguntas. Qual o tipo de transmissão dessa doença? E faça uma prescrição do tratamento do diabetes desse paciente. Bom, a transmissão é autossômica dominante. E se a gente está falando de MOD3, assim como se for o MOD1, o tratamento seria com sulfonilureia em baixa dose ou um análogo de GLP-1. Ele pede, na questão 4, que você dê um exemplo dessa prescrição. Então, treine um pouco isso para uma segunda fase e a gente vai treinando isso com vocês ao longo do curso. Isso é muito importante, né? Que você lembre de colocar uma prescrição adequada. Então, gliclazida MR de 60 seria uma boa possibilidade. Um comprimido via oral em jejum. Essa foi a minha escolha, pode ser que não seja a sua, mas é muito bacana que a gente pense um pouco mais amplo, né? A gente poderia não ganhar a questão toda se você não colocasse a medicação de forma adequada. Eu vou seguir falando de uma outra questão do TIM 2022 já na primeira fase. Então vamos lá. Recentemente chegou ao Brasil um novo sistema de infusão contínua de insulina, bomba de insulina, chamada de Minimed 780G, divulgada na mídia como pâncreas artificial. Sobre esse sistema, assinale a alternativa correta. Letra A, ajusta automaticamente a administração de insulina e corrige a elevação de glicose de forma permanente a cada 5 minutos. Letra B, utiliza o seu funcionamento análogos de insulina de ação rápida e ação longa, promovendo maior similaridade à fisiologia pancreática. Letra C,
torna dispensável a necessidade de informar a quantidade de carboidratos em cada refeição, independentemente da quantidade ingerida. Letra D. Corrige automaticamente as elevações de glicose, mas não consegue ajustar a infusão de insulina nos momentos de hipoglicemia. Dá aquela respirada, pensa um pouquinho e vamos falar um pouquinho de bomba de insulina, que eu confesso que eu gosto muito. Essa nova bomba da Medtronic, que é a MiniMed 780, ela tem um contato, ela tem um sensor. A bomba de insulina, a gente só usa insulina ultra rápida, então a gente está falando, né, de lispro, de asparte, de glulisina, de fiasp, que poderiam usar na bomba de insulina. Essa insulina, embora tenha uma ação rápida ou ultra rápida, ela faz tanto a ação basal quanto a ação de cobrir o carboidrato e de corrigir na bomba de insulina. Então, a gente tem um sensor que, por via Bluetooth, vai conversar com a bomba, vai te sugerir como é que está a sua glicose naquele momento, e você vai ter as setas de tendência, entendendo o que vai acontecer daqui a 30 minutos. Então, tá bom agora a minha glicose, mas será como é que vai estar daqui a 30 minutos? Isso é muito bacana. E a gente tem via Bluetooth uma bomba conversando com o celular. A gente gera uma série de relatórios da bomba pelo CareLink, onde a gente pode conversar. Nós, os pacientes, os educadores, nós podemos conversar com o paciente e querer o melhor desse paciente. Ainda não é o pâncreas artificial, a gente ainda tem um caminho para isso, não é? Mas a gente entende que estamos melhorando a cada dia. Quando a gente fala em tecnologia, é tão bacana poder trabalhar com a tecnologia ao nosso favor. Voltando então para falar da 780, o grande que da 780 é que ela é capaz, usando o sensor, de regular a sua a insulina basal para manter uma glicemia estável ao longo de 24 horas. Muito bacana. Então, o objetivo da MiniMed 780 é manter os valores basais entre 100, 110, 120. A partir de 120 de glicemia, a bomba autocorrige a insulina para que o paciente não fique hiperglicêmico. Olha que coisa bacana. Esse ajuste de basal é feito a cada 5 minutos. Então, autocorreção a cada 5 minutos é muito legal. Mas o que acontece? A bomba, então, ajusta meu açúcar em 24 horas, ótimo, mas ela não é responsável, ela não é capaz de dizer o que eu vou comer de carboidrato. Então, eu preciso informar para a bomba o quanto eu vou comer de carboidrato para que seja feito um cálculo em cima disso para eu cobrir o que eu estou comendo. Então, essa informação eu preciso dar para a bomba, tá? Isso realmente a bomba ainda não consegue fazer sozinha. Então, voltando para a nossa alternativa, a gente fica com a alternativa A, ajusta automaticamente a administração de insulina e corrige a elevação da glicose de forma permanente a cada 5 minutos. Por que não seria B? A letra B coloca assim: utiliza o seu funcionamento análogos de insulina de ação rápida e de ação longa, promovendo maior similaridade à fisiologia pancreática. Então, não usa insulina de ação longa, é só insulina de ação rápida ou muito rápida, tá bom? Letra C, torna-se dispensável a necessidade de informar a quantidade de carboidratos? Não, precisa ser informada a quantidade de carboidratos. Os pacientes que usam bomba de insulina, eles têm que ser capazes de fazer a contagem de carboidratos. Letra D, corrige automaticamente as elevações da glicose, mas não consegue ajustar a infusão de insulina em momentos de hipoglicemia. Não, o mais interessante dessa bomba atual é que quando a glicose começa a cair, é possível parar de infundir insulina por até 2 horas, que é um tempo estipulado para que o organismo volte
a produzir glicose e você evite episódios de hipoglicemia. O que eu acho bacana dessa bomba é que na hora que você tem já uma glicose caindo ou com tendência de queda, a bomba começa a apitar no celular. Você começa a ter uma série de informações de que o açúcar tá bom agora, mas vai cair daqui a 30 minutos. Então, você também pode tomar uma atitude. Se você não tomar nenhuma atitude, a bomba vai parar de infundir insulina por pelo menos 2 horas até que tudo se normalize. Então, isso é muito importante quando a gente fala em crianças muito pequenininhas, onde a glicose oscila muito. E aí você vê um paciente, né? Você tem uma criança pequena e ver o cuidado da mãe, a mãe conseguindo dormir tranquilamente com a tecnologia a seu favor. Bom, eu espero que tenha sido muito bacana a nossa discussão. Nos vemos mais adiante.